Como está a sua conexão com a energia feminina? Olá, Essência em Escuta. Eu me chamo Dani Tesoni, dedico a minha vida à comunicação e ao autoconhecimento. E a minha voz está aqui hoje para se conectar com a sua. Bem-vindo, bem-vinda a este canal em que podemos expressar a nossa voz interior para perceber a nossa voz interior. O foco desse canal é a escuta dessa voz. E no caso aqui hoje que eu estou trazendo é a escuta dessa voz relacionada à essência do feminino em cada um de nós. Tanto você que é mulher, tanto você que é homem. É claro que muitas vezes eu trago mais informações aqui sobre o ser mulher, porque eu estou aqui como mulher, né? Estou sendo mulher e consigo trazer um pouco mais dessa vivência. Mas quando eu falo de polaridade, energia, essência feminina, eu falo dessa energia em cada um, independente de ser homem, de ser mulher, dessa energia no ser humano. E não para que também foquemos simplesmente nela, mas para que ao acessarmos essa energia também possamos acessar o masculino, a energia masculina e buscar a integração de ambos em nós mesmos. E hoje, neste vídeo de quarta-feira, onde eu trago uma leitura de algum trecho de algum livro para que a gente possa refletir e perceber o que ressoa dessa leitura dentro da gente, para percebermos essa nossa voz interior e podermos escutar. Eu trouxe justamente uma leitura relacionada a essa polaridade feminina. E de uma maneira um pouco mais específica ainda. Eu vou trazer um pouquinho aqui hoje sobre a frequência de Maria Madalena. Maria Madalena em si, não vou trazer história, mas eu vou trazer aqui um capítulo, né, de uma das coautoras do livro Legado Feminino, que eu também faço parte, também tem um capítulo aqui para você que ainda não sabe. O meu capítulo nesse livro é A Força Sagrada da Mulher que se Ouve. Claro, para focarmos na essência em escuta, que é inclusive o propósito desse canal. E temos mais 32 coautoras, né, mulheres que falam desse legado feminino, de como está sendo a experiência de sentir essa energia feminina em si mesmas, as próprias histórias como mulher, enfim, né, um contato ainda mais profundo do que cada uma descobre de si mesma, que outras mulheres auxiliaram e o que elas podem auxiliar daqui para frente com suas histórias, com suas experiências. E hoje eu quero trazer o que eu acabei de comentar aqui, um trechinho sobre Maria Madalena, tanto para quem já está dentro dessa egrégora, já estuda, já sente, já se energiza dessa frequência, né, do que é Maria Madalena, numa visão um pouco mais aprofundada, não aquela superficial que muitas vezes a religião já nos trouxe. Muito profundo mesmo, e eu senti de falar um pouco mais disso, então eu escolhi aqui 2 parágrafos do capítulo, deixa eu só pegar aqui, Maria Madalena, Sagrada Jornada. Eu coloco o link aqui na descrição desse vídeo sobre esse capítulo, e esse capítulo é da Adriane Cavalli, e eu vou ler dois parágrafos, como eu falei, das páginas 48 e 49, como eu coloquei na referência aqui embaixo depois. Inclusive, para quem quiser adquirir o livro, também tem um link na descrição sobre a aquisição do livro, tá? E por que eu senti de trazer isso aqui hoje também? Para quem ainda não sabe, eu comecei a fazer algumas atividades presenciais aqui na cidade em que eu moro, Araçatuba, interior do estado de São Paulo. E nessas atividades eu tenho feito leituras sobre o legado feminino, o feminino em si, é um grupo mais com mulheres mesmo, mais para mulheres, e eu fiz essa leitura a semana passada no encontro, são encontros mensais, e nesse encontro, essa semana eu senti de trazer 2 parágrafos de parte da leitura que eu fiz, justamente sobre Maria Madalena, e para a gente focar um pouco mais nessa questão do feminino, tá? Eu vou ler aqui, claro que vai falar um pouco mais sobre mulher, mas eu acho interessante cada um aqui, mesmo sendo homens, focar também a começar a aprender a olhar para a sua energia feminina. E quando a gente fala de mulheres, o que as mulheres sentem, para que os homens também possam perceber um pouco mais do mundo
feminino, e também mulheres, quando a gente tiver informações sobre o que os homens sentem, o mundo aí mais na polaridade masculina, para que a gente também possa sempre entrar em contato, porque é muito importante a gente compreender que cada um tem suas dores, cada um tem suas potências, e quanto mais a gente entende isso em si mesmo, a gente também compreende isso no outro, e compreendendo em ambos, a gente se respeita, a gente se aceita, pelo menos se respeitar, não é? Então vamos lá, para não alongar muito esse vídeo, vou ler esse capítulo, esse trechinho, né? Fala do sagrado feminino do mundo e por que é importante revelar quem é Maria Madalena, é o que ela traz. Para viabilizar o seu lugar no mundo, as mulheres abandonam seu prazer, ocultam sua essência, se armam com seu aspecto masculino e vão à luta. Contudo, deixar renegado o ato de sentir e de ser é renegar parte da nossa humanidade que integra a nossa divindade. O que fica evidente na distância do sagrado feminino. Eis então um desafio para nós mulheres: resgatar o sagrado feminino. Voltar para casa, entre aspas. Maria Madalena, como arquétipo, nos convoca a reconhecer e respeitar o aspecto feminino do ser humano, que compartilha dores e anseios de uma vida essencial, é se reconhecer como humanidade divina. Para as mulheres, é possibilitar o encontro, a experiência e o reconhecimento de todos os seus aspectos. Maria Madalena é um ícone do aspecto feminino do ser, o ser humano sexuado e divino. Restaurar o lugar dela no mundo é restaurar em nós, seres humanos, nosso aspecto feminino, integrado ao masculino. E aqui está a experiência da síntese, da inteireza de sermos humanos e divinos. Restaurar Maria Madalena como ícone da frequência do amor incondicional em seu aspecto feminino é integrar em nós, humanidade, a consciência necessária para alcançarmos uma dimensão mais elevada de vida e de ser humano. E quando eu li essas partes, me veio muito de reforçar aqui o que eu trago bastante, né? Da gente integrar masculino e feminino, de sermos inteiros, de sermos presença. Então, quando a gente fala de Maria Madalena, e quem quiser se aprofundar, na internet tem muita coisa para pesquisar sobre isso, eu não vou me alongar neste vídeo, que não é o foco. O foco aqui desse vídeo é trazer o que a frequência, né, a egrégora de Maria Madalena traz, que é integrar esse feminino e masculino, né? É você reconhecer o feminino em si, para que esse feminino possa acolher o masculino também. Para que juntos, força do masculino e a sensibilidade do feminino auxiliem com que nós sejamos inteiros. Porque nós somos força e sensibilidade, né? E quando a gente fala de feminino e masculino, não é para separar, mas é para integrar essas duas potências, essas duas maneiras de ser, essas duas energias. Porque em alguns momentos, como seres humanos, precisamos de sensibilidade, em outros momentos precisamos de força, e talvez em todos os momentos precisamos dos dois integrados, e muitas vezes não conseguimos fazer isso. Ou focamos muito na força, sem se atentar ao que estamos sentindo, ou focamos na sensibilidade, sem se atentar que muitas vezes precisamos de ação. Então, assim, é um tema que eu ainda mergulho, como muitos outros que eu trago aqui. É um tema que eu tenho muito carinho, porque uma das coisas que eu percebi como mulher é que de alguma maneira eu precisei ficar, isso eu trago no meu capítulo do livro, inclusive, ficar muito voltada para a polaridade masculina. Para me sentir aceita, e isso é me sentir, tá? Foi a maneira que eu interpretei. Lembra que eu falei que ninguém fica pondo coisa na nossa cabeça, é a gente que sente daquela maneira e entende daquela maneira. Aí a gente acaba tendo uma maneira de ser em cada existência, nessa existência. De alguma maneira, não só eu, mas uma grande maioria das mulheres, pelo menos as que chegam até mim, eu percebo que a gente está muito no masculino para sobreviver fisicamente, sobreviver emocionalmente, sobreviver aos preconceitos que até nós mesmos temos de nós, dependendo do que aprendemos.
E quando estamos mergulhadas nessa energia, mais presas, vamos dizer assim, não nos prendemos mais na polaridade masculina, deixamos de lado a nossa sensibilidade. E as coisas começam a desandar, não tem um fluxo. O foco hoje em dia do trabalho, com mulheres principalmente, é se reconectar com a sua essência feminina. Então, por isso que veio essa pergunta hoje, né? Como que você escuta a sua essência feminina? Como que você sente essa energia em você? E como você está vivendo essa energia em você? E aprofundando ainda mais, como você está vivendo a integração das duas polaridades. Porque quando começamos a reconhecer o feminino e tocamos mais a própria sensibilidade, que tem acolhimento, que tem cocriação, que tem gerar, gestar, nós conseguimos de uma maneira mais sensível acolher o masculino também. Então, como eu disse no meu capítulo, numa parte dele, eu achava que por eu estar no masculino, eu estava bem com o masculino, eu só precisava resgatar o feminino. E ao resgatar o feminino, eu fui perceber que o meu masculino também não estava bem, que o meu masculino também pedia ajuda. Eu falo essa energia em mim. Então, é aí que eu fui entender que eu precisava resgatar os dois e que a partir do resgate do feminino, da minha reconexão com o feminino, que meu coração, minha alma se expandiu para compreender e acolher o masculino também. Essa polaridade em mim também e conseguir agir de forma não com uma força que impõe, mas com uma leveza sensível. Uma ação assim, mais leve, mais justa, mais equilibrada, né? E claro que isso não é o tempo inteiro, eu estou em exercício, como eu já falei, mas ter a consciência disso, que começa a ser os primeiros passos para a gente conseguir elevar essa vibração, como trouxe o texto aqui, né? Tudo isso nos auxiliar a expandir a consciência que somos e a elevar cada vez mais a vibração do ser que somos e nos conectar com o ser que somos, como eu já disse em outros vídeos, com o amor que somos, com a essência em sua pureza, com a essência, pureza que eu falo em sua naturalidade, que somos. Espero que esse conteúdo tenha ressoado com você, então aproveite aí se ressoou, curte esse vídeo, compartilha com quem você percebe que precisa também olhar um pouco mais para o feminino, para integrar com o masculino. Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito, para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas, a esse canal crescer, a essa egrégora de integração, de inteireza crescer. E deixe nos comentários como que está a sua percepção do seu feminino, do seu masculino, o quanto você escuta as sutilezas, os sinais, a voz dessa essência feminina e também da essência masculina. Como que está essa integração de ambas polaridades aí em você? E lembre-se, a sua voz sabe o caminho, essa voz que integra essências feminina e masculina. Então, confie na sua voz e se escute. Até um próximo vídeo.